Muito bem, muito bem. Então, chegamos na última semana do mês e, para quem estava aqui, segunda-feira passada, tivemos nosso encontro sobre parcerias, certo? E aí a gente deu um desafio, né, para as consultoras que colocassem em prática e tudo mais, pelo menos fechasse uma parceria na semana, né, de terça até hoje. E aí eu quero convidar, então, a Andréia para dar o depoimento dela. Andréia, que é da unidade da ADRI, que ficou em top 4 da unidade, né, Andréia? Andréia é professora, trabalha todas as manhãs, e aí vai compartilhar um pouquinho aqui com a gente, antes de eu dar continuidade aqui na nossa reunião. Pode falar, Andréia. Boa noite, meninas e Boa meninos. noite. Então, vou falar um pouquinho das minhas parcerias. A primeira parceria que eu vou falar é sobre salão de beleza, né? Então, eu acho que a maioria de vocês devem ter esse tipo de parceria. Eu moro aqui em Santa Felicidade, então frequento um salão de beleza e fechei uma parceria com eles. Então, sempre que possível, a gente faz um Mary Kay Day, que eu chamo Mary Kay Day lá. Já tive vários desses momentos lá e em outros salões também, não só no que eu frequento. Tive contato com outros salões aqui em Santa Felicidade e também fechei algumas parcerias. O importante do salão de beleza é que o pessoal já vai lá à procura de beleza mesmo, né? Vai à procura em busca de autoestima, de beleza, de novidade. Então, é exatamente o que a gente tem a oferecer, né? E aí a gente já está lá pronta para oferecer o que a gente tem de melhor, que é o nosso produto. Então, é, é aquilo que a gente tem e aquilo que eles estão esperando. Só pode dar certo. É uma parceria que dá certo. Acredito que a maioria de vocês já fazem esse tipo de parceria, né, em salão de beleza. Então, no mínimo, a gente sai com um cadastro de cliente. No mínimo, a gente consegue fazer um skincare, uma maquiagem, uma venda pequena. Nunca a gente sai no 0 a 0. Sempre a gente sai com venda, sempre a gente sai com contatos registrados. Então, eu acho que é uma parceria assim, super válida de salão de beleza. Uma outra parceria que eu fiz e que deu assim super certo é a seguinte: eu tenho uma vizinha que ela é biomédica. E aí ela trabalha na parte estética com invasivos. Então ela faz botox, fios de PDO e tal. E aí eu fiz uma parceria com ela. Ela me indica e eu a indico. Porque, né, nada, eu não vou contra o trabalho dela e nem ela vai prejudicar o meu. Então, o que que a gente faz? A gente trabalha em conjunto. Então, toda vez que ela atende uma pessoa, ela atende na parte invasiva e logo em seguida ela já indica para a parte externa os produtos da Mary Kay. E já passa o meu cartão, já passa o meu contato. Às vezes ela reúne na região metropolitana algumas clientes, 4, 5, 6, por exemplo, em Colombo, e aí ela já me avisa, olha, sábado eu vou atender 5 pessoas em Colombo, e daí eu já vou junto, e aí ela atende e eu já vou fazendo também a parte do skincare, já vou mostrando a maquiagem e tal. Então é uma parceria que dá super certo. Se vocês conhecerem alguma pessoa, alguma clínica que vocês possam conversar e fazer contato nessa parte, né, que eles façam essa parte invasiva, né, das aplicações e que vocês possam entrar com esse tratamento da parte externa, é super bacana e dá super certo. Que daí vocês indicam a clínica e a clínica indica a parte de vocês. E tá dando super certo assim com a gente.
Maravilha, muito bom. Foi muito bom essa parceria também. Muito bom, Andréia. Eu acho que assim, salão, realmente, acho que todo mundo aqui já deve ter tido pelo menos uma experiência, né? O salão, acho que é a parceria mais fácil de a gente fazer, né? Que a gente, porque todo mundo já frequenta o salão, então fechar ali a parceria onde você já frequenta, onde você é cliente, e como você mesma disse, ali já estão as pessoas que querem buscar beleza, que cuidam, que se cuidam, que cuidam da aparência, né? Enfim, então, realmente não tem como, né? A gente sempre fala assim, ó, tá sem fazer nada, tá com pouco atendimento, vai para um salão, vai fechar parceria no salão, vai ficar o dia inteiro no salão, que ali realmente, com certeza, alguma coisa vai sair, Vai né? sair. E essa tua outra parceria é muito boa também, porque as biomédicas, né, elas fazem esse trabalho mais invasivo mesmo, e aí, por que não, né, casar os dois, né, um complementa o outro, porque a maioria das mulheres ainda acha que vai fazer o Botox e vai resolver todos os problemas de pele que ela tem, né, todos os problemas da vida dela, e a gente sabe que não é assim, e ela tem, né, tem outras, né, tem como agregar, né, que é o que a Sim, maioria, infelizmente, acaba deixando de lado. Você tem mais alguma parceria, Andréia, para compartilhar? sim. Eu fui convidada para fazer uma palestra na pré-inauguração do supermercado Ítalo, para falar com os empregados, com os funcionários que iriam trabalhar no Ítalo, sobre higiene, postura como funcionários. E aí eu incluí a parte da Mary Kay junto. Muito bem. Então eu falei sobre higiene, sobre a questão da prevenção, luvas e tal, máscara e tal. E daí, na hora de falar com as funcionárias, que eram mais ou menos umas 120 moças, eu falei sobre o cabelo preso, né? O coque, que a diretora de recursos humanos pediu que falasse que era para exigir o coque, cabelo preso em coque, e a maquiagem leve, porque algumas elas vão muito maquiadas, às vezes não tem noção, são pessoas às vezes um pouco mais simples, e elas vão muito maquiadas, as unhas muito vermelhas e tal, e ela queria uma coisa mais discreta, até porque o Ítalo é um supermercado de um nível mais, né, elevado. E aí eu fui falar sobre a maquiagem e introduzi a questão da Mary Kay. Chamei uma moça como voluntária, fiz uma maquiagem leve como demonstração, e aí eu tinha levado a minha sobrinha para ajudar, e a minha sobrinha, então, enquanto isso, foi panfletando o meu contato, que no panfleto tinha o que eu fazia, a aula de automaquiagem, o meu contato, e sobre a venda de produtos e tal. Então, eu acho que é aproveitar também esses momentos e encontrar uma maneira de colocar a questão da Mary Kay junto, né? Eles gostaram da palestra, já me convidaram para o próximo evento do Ítalo, que vai ser no Capão Raso, a inauguração da sede do Capão Raso. Então, eu acho que deu certo a parceria, porque se eles já me chamaram é porque deu certo. E foi bom porque eu recebi bastante contato, as meninas me ligaram, pedindo base, porque daí eu falei que era uma base, a maquiagem mais simples seria a base, um rímel, um batom discreto e tal. Então as meninas me ligaram pedindo base, né, pedindo a máscara para os cílios e tal. Então foi uma coisa que surtiu efeito. Maravilha. E a outra parceria que eu fiz também é que eu tenho uma conhecida que é diretora de marketing do Círculo Militar, e lá existe um evento chamado Espaço Mulher, em que uma vez por mês acontece uma palestra em que eles discutem um tema envolvendo a mulher. E aí, então, eu entrei com a questão da
exposição dos produtos Mary Kay, num cantinho, Uhum. um cantinho no espaço onde eu pudesse, umas 2, 3 mesas, onde eu pudesse expor os produtos e oferecer uma skincare ou uma maquiagem e tal. A primeira vez eu chamei a Adri para ir junto comigo. A Adri foi, e até quem estava palestrando era amiga da Adri, elas se encontraram. E, e aí foi super legal. Depois da primeira vez eu já fui outras e deu certo. Então, eu acho que encontrar lugares onde fazem essa questão envolvendo mulheres, né, debates sobre questões de mulheres, e pedir, ter a cara de pau mesmo, de pedir um cantinho Sim. onde você possa trabalhar fazer o É seu. porque o que que acontece, né? Na verdade, hoje em dia até está muito em alta, né? Essa questão do autocuidado, essa questão. Existem muitos grupos que promovem esses tipos de encontro, né? Então é super válido. E sim, né? Se você não tem alguém, se você não conhece, pede indicação, né, para as próprias clientes, na empresa que você trabalha. Enfim, tem N maneiras, N possibilidades de realmente fechar esse tipo de parcerias, né? Então, todas as que você falou, é a mesma situação. Todo lugar hoje em dia é lugar, né? E não precisa ser, igual a gente, né? A aula foi sobre parcerias para setembro, outubro, principalmente por conta do Outubro Rosa, mas não necessariamente, né? A gente tem ali o nosso Dia da Beleza, né? Como você mesma falou que faz. Então, oportunidades tem. É só realmente a gente querer buscar e a coisa acontece. E a gente nunca realmente vai sair de mãos vazias, porque, no mínimo, um monte de contato você fez. Né? E esses contatos vão gerar sessões, vão gerar demonstrações, vão gerar vendas, e assim sucessivamente, né? Exatamente. Andréia, obrigada, muito obrigada pela sua participação, arrasou, deu uma aula aí, ó, de parcerias. Se alguém que, né, estava em dúvida de que parceria fechar, já tem várias opções. Obrigada mais Quem uma faltou vez. na aula passada, agora ela deu uma aula de novo. Deu uma aula de novo, exatamente. Muito bem, muito bem. E aí, agora, então, dando continuidade, eu quero chamar a nossa convidada, que é uma consultora que já era para ter falado no mês passado. Ela, não, me deixe falar. O nosso tempo já estava mega estourado e eu não deixei ela falar, mas aqui está ela para compartilhar, então, um pouco da rotina, um pouco do trabalho, né, da rotina realmente do dia a dia dela, enfim. Então, para quem não conhece, a Felina Luque, né, que é a Leiviane é de Apucarana. Ela geralmente não está aqui, porque ela é de uma das minhas diretoras lá de Apucarana, mas sempre muito bem-vinda, porque é uma das consultoras também que fechou a meia corte de vendas, né? Que nós tivemos aí várias consultoras que fecharam, 3 delas já falaram na última reunião, final do mês de julho, e agora temos mais 3, então, hoje para falar. E aí vamos começar com a Leiviane. Bora lá, meu bem. Oi, meninas! Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom, graças a Deus. Tati, eu falo muito, então qualquer coisa você vai puxando a rédea, porque senão eu Tá tomo bom, o lugar de alguém, viu? tá bom, tá bom. Então Posso vamos lá, começar? pode começar. Fala um pouquinho aí da tua rotina, como é que é teu dia a dia. Então, a rotina, eu tenho um filho, né? Sou casada, tenho um filho de 5 anos, tenho um cachorro. Então, é uma rotina agitada. Faço academia todos os dias, que é uma coisa que eu coloquei de prioridade, eu me sinto bem, né? Então, eu faço academia também. E a minha rotina é assim: amanhã eu deixo para cuidar da casa, tarefa da escola do filho, almoço, né? Aquela rotina corrida. Aí depois eu vou para academia, volto para casa e trabalho. Gente, eu trabalho hoje, eu estava contando, Tati, é 3 horas. Você tem noção que
Eu jamais teria um salário desse, trabalhando só 3 horas. Exatamente. A maioria dos dias é 3 horas. Só o sábado, que normalmente eu trabalho, às vezes de manhã, né? E à tarde, ou a tarde toda. Mas, assim, é surreal, né? Essa quantidade de horário. E eu coloquei, assim, como meta para mim, um salário de 5 mil. Lógico que, às vezes, eu ultrapasso, né? Graças a Deus, esse salário, porque ali eu vou, né? Na empolgação para fazer esses 5 mil de salário, que é uma meta que eu coloquei para mim. E antes não era assim, né? O salário que eu fizesse, o valor que eu fizesse, estava ótimo. Só que sem meta, você fica sem direção. E daí você acaba fazendo as coisas tudo atropelado, né? E... e nesse meio tempo, meu marido fez 3 cirurgias de hérnia. Gente do céu, que loucura. Ele me ajuda muito em casa. E ainda assim, eu ainda fechei meia corte, graças a Deus, e ao empenho, ao trabalho, né? Até que a viagem de Morretes eu não fui, por conta da cirurgia dele, que foi bem no sábado. Só que daí, depois da cirurgia, eu ainda fui trabalhar. Lógico, eu já ia trabalhar, porque eu já estava com o coração assim, eu preciso trabalhar, preciso trabalhar. E aí eu até comentei com a Fúvia, né? Porque eu subi logo com a salinha rosa dela. Falei, Fúvia, se você tá doente, você tem um problema. Se você tá doente e você não tem dinheiro, você tem 2 problemas. A sala tá vaga, a Fúvia falou assim: ó, o horário que você gosta da tarde não tá vaga, mas de manhã tá. Eu falei, não quero. Fui, atendi, pela glória do Senhor, vendi mais de R$ 1.600. É Deus, Deus faz tudo tão perfeito, sabe? E aí, assim, eu não posso absorver os problemas, né? Eu tenho que trabalhar mesmo. Ele tá afastado, né? Então, você sabe que as contas vai chegando. E eu acho que é isso, Tati. E agora, se você quiser, eu vou falar também de uma coisa que eu abri esse mês, que foi os consórcios. Eu era muito boa em consórcios e dei uma parada de fazer, né? Sim. E eu fiz o consórcio agora e eu tenho 40 pessoas. Caraca. 40 pessoas. Eu estou fazendo R$ 2.000 em consórcio. Tô até dia 10, pagamentinho de 2.000. Eu me Arrasou. surpreendi, porque fazia tempo que eu não fazia, porque agora tem cartão, daí a gente parcela, sabe? Então fica tranquila. Só que assim, eu fiz só com as pessoas, aquelas clientes que a gente mais confia, né? E aquelas clientes que às vezes quer o produto e fala assim: Elê, não vou poder pagar tudo, vou pegar só isso e isso. Entendeu? Então eu procurei aquelas, né? Fiz uma lista e fui colocando. Então, todo dia 10, até o dia 10, eu tô com R$ 2.000 em consórcio. Isso foi muito bom. E aí eu fiz só 2 grupos. Então, assim, são 40 pessoas, 20 e 20. Aí eu faço 4 sorteios. Aí elas ficam super animadas, que elas falam assim: uau, 4 chances de ganhar, né? Porque antes, de ser contemplada, né? Porque antes eu fazia assim, 6, né? Aí colocava 6, 6, 6, vários grupos de 6. Aí era um sorteio só. Não ficava tão Sim. animado, né? Aí agora eu fiz assim. Nossa, gente, eu nem acreditei. Falei, gente, por que eu não estava fazendo isso antes? Tinha esquecido do consórcio. E é uma fonte, assim, de renda maravilhosa, né? É porque você já tem aquele fixo, igual você falou ali, né? 2.000 todo mês caindo ali no começo do mês. Fixo. E aí você já não precisa, Exatamente. né? Não precisa se preocupar. Tem outras, até acho que a própria Mia aqui perguntou, e eu sei que ela também trabalha bastante com consórcio. E o bom é que você muitas vezes nem compromete ali, tipo, claro que vai depender do tamanho do pedido que você fizer, mas você pode usar ali o crédito, né? Pagar ali um tanto no Pix, o restante do cartão, porque você já recebe ali um valor considerável já no início do mês, né? A Mi está perguntando se nessas 3 horas você faz sessão. Você falou que trabalha mais ou menos 3 horas, né? Não faço sessão. Essas 3 horas eu trabalho de forma online. A tua maior... as sessões que você faz são as aulas de make que você faz geralmente aos sábados, né? Isso. Acontece de ter alguma durante a semana, acontece, mas é pouco. Só se a cliente me procurar para ser durante a semana. Porque eu já agendei e acontecem imprevistos durante a semana, gente, muitos. E sábado não. Sábado, além de eu vender mais, ela chega mais relaxada,
mais tranquila, menos corrida, e eu tenho mais tempo de falar com ela. Durante a semana é muito corrido, ou é ali no horário de almoço, ou é no intervalo, ou tem que buscar a criança, sabe? Eu não consigo falar o que eu preciso falar. Lógico que a aula de make não demora tudo isso, mas eu preciso escutar ela também, né? Claro. Eu não posso só falar, eu preciso escutar ela também. E nesse de escutar ela, ela acaba falando mais que eu, né? Então aí Verdade. acontece de ultrapassar ali 45 minutos, 1 hora, enfim. Mas eu dou essa liberdade para ela poder falar também. E durante a semana, às vezes, não daria por conta disso. Mas se ela me procura, eu abro a exceção de fazer durante a semana. Então, agora conta, né, o teu segredo de como trabalhar 3 horas por dia. Se você quiser começar já com aquela estratégia da loção Da firmadora, que loção? foi uma das, né, que você usou, mas claro que não apenas essa, até Aham. porque essa você já tinha fechado meia corte, né? Já tinha. Essa foi agora no mês passado. Então, como que você trabalha efetivamente nesse online, né? Que eu sei que você trabalha bastante com lista de transmissão, né? Contactando as tuas clientes. Aham. Como que você faz isso? Então, tem uma coisa que eu gosto muito, é de que me coloquem em grupos. Eu falo com todas as pessoas do grupo, uma a uma. Só que eu só falo com 50 por dia. Porque se eu falar com mais, o WhatsApp, ele me sabota, né? Então, me colocou no grupo, você pode ter certeza que eu vou falar com todas as pessoas daquele grupo. Eu chamo elas, ofereço aula de make, né? Se ela topa, se ela não topa, se ela já tem uma consultora ou não, aí depois eu ofereço o produto, entendeu? Se ela me der a liberdade ali. Mas o primeiro contato é aula de make. Então, o primeiro passo, eu amo um grupo, né? Só 50 por dia, porque senão o WhatsApp, ele me sabota, ele me deixa 24 horas sem falar com o cliente ou até mais. Exatamente. Eu acho pouco, viu? Porque eu já falei com mais pessoas, tá? Eu já cheguei a falar com 150, quando o WhatsApp era melhor. Era amigo. Agora ele joga contra, né? Quando a gente quer Agora ele trabalhar, joga ele não quer contra. deixar. Quer dizer, Não, ele deixa, mas ele quer cobrar ele pelo quer nosso cobrar. trabalho. Eu até comentei com a Rafa, falei, Rafa, tá te cobrando também na lista de transmissão para falar? Ela falou assim, tá. Eu falei, que safado esse WhatsApp. Aham. É assim mesmo. Então é isso, né? Eu falo da aula de make, se ela falar assim, não, eu não quero aula de make, mas vou salvar o seu contato porque eu uso os produtos da Mary Kay, ou que eu gosto, eu pergunto se ela tem uma consultora ou não. Se ela falar assim, não, aí eu já salvo o contato dela. Uma coisa que eu aprendi também, salvar o contato da pessoa no mês. Então eu salvo assim, Adriana, agosto de 2026. Porque daí eu sei mais ou menos, né, quando eu conheci tudo. Porque antes eu só salvava tudo assim, Adriana, cliente Mary Kay. Né? Então, Cleonice, cliente Mary Kay. Não dá certo, gente, porque daí eu não sei de quando eu vou esquecer, eu tenho muitas clientes, então vira uma loucura, tá? Da loção firmadora, o que eu usei para falar com elas? Por áudio, tá? E quando ela não escuta o meu áudio, porque às vezes eu sei que ela está trabalhando, no dia seguinte eu envio uma mensagem. Fulana, você ouviu o meu áudio? Eu sempre faço isso. Por quê? Já aconteceu de as pessoas mandar mensagem para mim e eu não ver, ou ver e não responder, deixar para responder depois. Então, não é culpa da cliente, é a minha culpa de não ir atrás dela, perguntar se ela ouviu a mensagem ou não. Então, se eu estou vendendo bem, é porque eu estou indo atrás dela, entendeu? Aí, se ela fala assim, ouvi, esqueci de responder, é o que eu mais escuto. E é normal, gente, às vezes você está ouvindo ali, está trabalhando, o chefe chegou, você pega o celular e fala assim, de responder nunca mais na vida, né, Brasil? Então, eu sempre envio essa mensagem perguntando se ela viu. E a mensagem que eu estou usando é a seguinte: eu falo para ela: oi, Fulana, bom dia ou boa tarde, tudo bem? Como é que você tá? E aí eu falo: alguma vez, Fulana, você já pensou que você poderia melhorar o tchauzinho do braço, a papada da perna, aquela estria, aquela celulite? Alguma vez você já pensou? Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque eu tô com uma novidade de lançamento incrível e eu gostaria muito de falar com você. E ponto. Aí ela fala assim: nossa, que é isso? É um produto? É uma estética? Sabe? Elas ficam curiosas para saber, porque eu despertei nela. Porque às vezes ela tem algum problema e ela não pensa que pode melhorar. Entendeu? Às vezes ela pensa também que pode melhorar somente com a academia. Aí, quando ela me dá abertura, eu falo para ela que esse produto não é gel redutor,
que esse produto não é um produto que vai fazer com que ela perca peso, não é isso. Esse produto é um firmador. Eu falo para ela, ainda mais você, quando já usa o kit 3D ou algum produto de skincare, eu falo, ainda mais você que cuida do rosto. Imagina você olhar o seu colo e ele tá perfeito. Aí pronto, elas ficam loucas, né? Porque o colo é a parte que faz a emenda aqui, né? Então elas ficam muito felizes. Então é sempre assim, você já pensou que poderia melhorar? Porque às vezes ela nem tá pensando em melhorar nada. E foi muito aceitável, Tati, a loção firmadora para as clientes, porque às vezes ela fala assim, ai, mas é tão corrido, eu faço meu skincare e não sei o quê. E elas falam assim, menina, eu já estava pensando em usar alguma coisa ou fazer alguma coisa, porque eu fiz Botox e comecei a usar o kit 3D, porque eu fiz aquele negócio de fio e comecei a usar o kit 3D. E aí, nossa, vai calhar muito. E eu falo que ele é uma entidade, tão bom quanto, né, o kit 3D, e vou falando para elas como que é, e tem uma aceitação muito boa, tá? Quantas mesmo que você me falou? Ó, deixa eu te falar. Filho, pode pegar. Ó, eu vendi 24 e tem 6 no sistema para pedir já vendidas. Nem sei quantos dá, eu pensei que eu tinha chamado. 30 loção. A gente sabe que a loção, ela, assim como o kit 3D, ela tem um preço de venda considerável, né? R$ 249,90. Maravilhoso. Né? Ótimo. Ou seja, se você esgotar, ganha, a gente já depois eu sabe pego quem é a também. culpada, né, gente? se esgotar, já sabe que foi ele. Não, e eu fiquei com medo de esgotar, viu, gente? Eu fiquei com também. muito medo. Ó, o João Hugo, gente. Esse é o João Hugo. Oi! Oi? E aí, então assim, Hum. né? Muita consultora pode ter pensado, nossa, mas é muito caro, para quem que eu vou vender, né? Não. E, gente, a gente não pode ter esse preconceito achando que as pessoas não vão lucrar, não vão comprar. Enfim, as pessoas querem, elas querem solução dos problemas. E realmente ele é maravilhoso. E o resultado é incrível. Fantástico. Não, filho, depois. E aí aqui, ó, colocou Tá? o lucro, 2.655 de lucro. Só com essa pequena ação, eu digo pequena porque, assim, é uma da ação no meio de outras ações, né, que a Leiviane já faz todos os dias, ela já falou, né, do consórcio. Eu sei que ela coloca, até porque eu fui ver hoje cedo, antes de falar com as minhas entrevistadas, né, fui lá no status do WhatsApp delas para ver, já estava, ó, cheio de coisa lá no status do WhatsApp, porque É uma assim, coisa também, eu coloco cedo, Tati, porque depois o dia faz assim, eu não consigo. É uma coisa também. Além da minha rotina da manhã, eu coloco o status cedo também. eu vi a hora que eu falei que você já estava tudo lá já. E aí é uma coisa que leva a outra, porque o status, na verdade, ele é uma vitrine também, né? Ele super ajuda na visualização, né, dos produtos que você tem na tua loja para vender. Mas esse 1 por 1 que você faz, também, né? A gente tem, o nosso trabalho, ele é personalizado. Então, você mandar esse áudio e você despertar, porque o que você fez ali, impossível uma mulher não queria saber, porque, né, a mulher é curiosa e você despertou o desejo nela. Então, é venda, né? Não adianta. Então, e outras ações que você geralmente faz, além do consórcio, da aula de make, você trabalha no áudio. Pode responder, então, essa. Odri, eu trabalho na mensagem também, tá? Mas o áudio performance melhor, tá? Porque às vezes ela não escuta o áudio naquele horário, porque ela está trabalhando, mas depois eu faço feedback da mensagem, entendeu? Eu falo, você ouviu o meu áudio? Aí eu deixo para perguntar se ela ouviu o meu áudio sempre 5h30, 6 horas. Ou no mesmo dia, se eu mandei bem cedinho, no mesmo dia, ou no dia seguinte, mas daí 5h30, 6 horas, porque eu sei que ela está saindo do trabalho, né? Ou ela vai chegar em casa e depois ela vai conseguir me responder. Muito tá? bem. Sempre assim. Faço, né, online também a aula de automake. Comecei, né, esse ano fazer aula de automake online para aquelas que não têm tempo. Só que assim, as vendas acontecem melhor no presencial. Tá? Eu faço aula de make online, mas acontece melhor no presencial. Mas acontece também assim, a cliente comprou ali comigo R$500 ou R$400 em maquiagem.
Eu sempre falo para ela assim, olha, eu quero te ensinar a usar. É uma coisa assim, gente, que é surreal. Ela fala assim, eu amei você, porque você não vende os produtos, você me ensina. Porque quantas vezes eu comprei de fulana de tal, de ciclana e várias empresas aí, e ela não me ensinou. O produto venceu, ela não me ensinou. Então eu faço questão. Hoje eu fui entregar uma base para uma cliente, estou falando de hoje porque está muito recente na memória. E eu falei para ela assim, Cida, eu dou aula de automaquiagem. E assim, aula de automaquiagem, performance melhor do que sessão, tá, gente? Se vocês puderem falar aula, performance melhor. Então ela fala assim, nossa, ela fez curso, né? E os cursos, tudo que eu fiz é tudo na marca que dá. Nunca paguei um curso. Aí eu falei para ela, eu dou aula de automaquiagem. Aí eu levei o quarteto na mão e falei assim, ó, esse produto aqui você usa no rosto todo, você faz tudo com ele. Então eu ensino poucos pincéis e poucos produtos. Ela ficou fascinada. Ela falou assim, menina, eu quero para já. Quando? Eu falei, sábado, 1 hora, você pode? Pronto, agendei. A minha primeira. Porque eu começo a agendar a partir de quarta-feira as aulas de Automake, para ficar mais fresco na memória da cliente, né? E aí já agendei uma. Sábado, 1 hora, já tem uma. Então, e assim. a aula igual você falou, né, da aula online de Automake também é uma maneira de despertar o desejo dela querer fazer uma presencial Isso, também, né? de despertar, é. Mas, assim, em questão de vendas, a presencial performance melhor, tá? Sim, sim. Muito E bem! acho que é isso, né, Tati? Falei tudo. Eu falo Ó, demais, gente. não, tá ótimo, maravilhoso. Eu só quero fazer um adendo, eu falei ali dos teus status, mas uma coisa assim que eu vi né, muito importante, e acompanhando também as meninas que foram, a Jaque, não sei se está aqui, que estava lá com a gente também em Morretes, muito importante de não ficar só no status, colocando só post de produto, porque isso não conecta Não, muito, só né? afasta. Exatamente. Então, assim, eu vi que você coloca ali tua rotina, eu vi que você... a Liviane, ela faz muito, porque eu sempre recebo os videozinhos dela de make, dela já encaminha e fala, clica lá, comenta lá. Uhum. Sim, mas está certo, justamente para dar mais visualização, para dar, né, para o algoritmo atingir aí um número maior de pessoas também. Então, assim, é muito importante, né? As clientes querem ver você fazendo, né? E não lá uma modelo fazendo ou alguém que elas não conhecem. Um outro que eu vi hoje, ela colocando, depois ela até me mandou a fotinho lá de todos os produtos na mesa lá que ela tinha vendido lá para entregar. Os recadinhos. Os recadinhos. Então, assim, isso é muito importante. Isso gera uma credibilidade mesmo, né? De que realmente, né, você faz o seu trabalho bem feito, você atende bem, você vende bem, então tudo isso é uma consequência. Só quero te fazer uma pergunta. Você falou que manda em média 50 contatos por dia, e hoje você sabe me dizer quantos clientes você tem? Porque só para o consórcio foram 40, né? 40. Quantos clientes você tem hoje ali? Como que fala? Fixas. Quantos clientes fiéis você tem hoje? Fiéis eu tenho 400. Muito bem. 400, que compra a cada 3 e a cada 6 meses, dá um total aí de 650, por aí. Então, meninas, vocês viram, né, o segredo. O segredo é fazer, e o segredo é ter volume, né, que até foi uma coisa que a Jaque colocou aqui no começo ali, quando a Leviane falou que manda 50. Meu Deus, como é que eu vou mandar 50 mensagens por dia? Sim, se eu Coloca tenho... no modo avião. Não, mas não sobre isso. Se eu não tenho nem 50 clientes, eu não tenho como mandar 50 mensagens por dia, entendeu? Sim. Por isso que precisa do volume mesmo. Mas, Tati, tem gente que coloca você no grupo, você sai do grupo, você só sai do grupo depois que você falou com todo mundo, gente. Até você falar com o pessoal, você não sai. Entendeu? Exatamente. Eu não saio do grupo até falar com todo mundo. Falei com todo mundo, daí eu saio, porque aquele grupo também, ele vai encher meu celular de coisas, né, aleatórias. Sim. Então, tem Sim. muito isso. E eu fui conseguindo essas clientes porque eu trabalhei 2 anos somente no online. Só que eu também não fechava cortes de venda, porque o online é volume. Eu comecei a fechar depois que eu fui fazer as sessões na salinha. Sim. Entendeu? Sim. E também ir na casa da cliente, ou a cliente vir aqui. Gente, na sala é muito interessante, porque a pessoa, ela compra
400, 500, 600, 800 e ela já passa no cartão. Quando ela vem na minha casa, ela fala assim, ai, mas estou sem dinheiro, acho que vou levar só a base. O restante eu amei. Não tem outra forma de pagamento? Não, tem outra forma de pagamento. Ah, deixa eu ter. Eu estava esquecendo. Ó, meninos, falei aqui no. Espera só um pouquinho, Adri. Falei aqui no início que a Leiviane não, né, não participa das nossas reuniões, porém, a Leiviane sempre me pede a reunião gravada. Eu e ela peço. depois. E ela assistiu a reunião a nossa reunião semana passada, que a Adri deu esse Eu já tenho um agendamento. parceria, e aí eu quero que você fale sobre isso, que você já fez um agendamento com base nas instruções que a Adri deu. Eu tô fazendo agora, Dri, Mary Kay on Click, mas eu não fazia antes não, tá? Tô fazendo agora. E aí, assistindo o seu treinamento, sabe quando que eu deixava para agendar? Dia 1º de outubro. Dia 5 de outubro, fulana, você já tem parceria para outubro? Fulana, você já tem parceria para outubro? Eu ainda assim agendava, tá? Mas não era desse jeito. Agora, você falando, eu já agendei uma na escola adventista, entendeu? Que você falou assim, tem que estar com pelo menos uma agendado. Falei, misericórdia, né? Eu preciso estar com uma agendada. Agendei, então, para outubro, já tenho uma agendada e eu quero agendar mais. Só que eu não fazia assim. Você vê como, na verdade, por isso que a gente sempre fala, né, que a gente sempre vai aprender algo e vai, sempre vai ter ali, às vezes, né, que a gente fala ali, uma cerejinha do bolo, um negocinho que, nossa, eu tentei fechar várias parcerias, nunca consegui fechar, mas, tipo, faltava aquele, né, o pulo do gato que a gente fala, né? Então, por isso que é importante a gente fazer, até acertar. E, quando escutar um treinamento, né, modelar aquele ali, poxa, se ela está fazendo desse jeito dá certo, eu também quero fazer, para ter o mesmo resultado, né? A Jaque está te perguntando, como você aborda as meninas desses contatos frios do grupo? Isso é muito importante, porque senão também pode ser um tiro no pé. Como que você entra em contato com essas pessoas dos grupos? Ah, tá. Depende. Tem dias que eu chamo elas pelo nome, tá? Oi, fulana, tudo bem? E um ponto de interrogação. Tem dias que eu falo assim, oi, fulana, tudo bem? Eu sou Leiviane, estamos em um grupo em comum e eu gostaria que você participasse da minha aula de auto-make. Você topa? Então, depende muito do dia, entendeu? Que eu faço. Mas é basicamente o convite para aula de auto-make. Basicamente é o convite, entendeu? Ou eu mando oi, tudo bem, para ela, né, ter a curiosidade de saber o que é, né? E depois eu falo da aula de auto-make. Ótimo. É isso que eu porque às vezes pode acontecer assim, gostei da tua abordagem. Eu trabalhava muito assim em grupo, principalmente na época da pandemia, né? Que era grupo para tudo quanto é lado, sempre fazendo pesquisa, né? Perguntando se ela já usou Mary Kay, se ela, né, conhecia, enfim, meio que de uma maneira muito sutil ali. Mas essa maneira é muito boa também, porque às vezes tem gente, dependendo do que você fala com ela, ela, tipo, fala assim, ai, mas quem que deu permissão para você, né, pegar meu telefone? Isso, né? Daí eu já falo que a gente está em um grupo em comum. Ótimo, maravilha. Muito bem, e aí aqui, ó, só para finalizar, a Débora fez uma pergunta, e para quem trabalha o dia todo, como a gente faz essa quantidade de atendimento online por dia, como alcançar mais clientes online com pouco tempo? Não sei se você quer dar uma dica, Leviane, mas assim, a minha dica seria trabalhar com indicação, né, pedir a indicação para os clientes, e não precisa, claro que você não vai começar e não vai ter tempo para fazer 50 mensagens por dia, mas porque eu sou exclusiva Mary Kay, né, exatamente. gente? Então mas eu tenho que... Para quem tem outro trabalho, né, a sugestão é fazer ali nos curtos períodos que tem. No intervalinho ali na hora do almoço, consegue mandar mensagem para 10, né, à noite, tem lá um tempinho, consegue mandar para mais 10. Então, é melhor você fazer 5, 10, 15, 20 por dia do que não fazer, né? Então, é aquela velha história, antes feito do que perfeito. A hora que tiver o volume que a Leiviane tem, muito provavelmente, aí você vai ter o tempo que ela tem também, né? Mas se não, tem que encaixar. Dá para fazer assim também, ó. De manhã você já acorda e já manda as mensagens. Deixa o celular em modo avião. Deu ali 10 para as 8, você já dispara aquelas mensagens, entendeu? Sim. E aí você vai respondendo ao longo do dia. Você vai ter horário disponível meio-dia, que é o horário do seu almoço. Você responde tudo meio-dia, entendeu?
Outra Então é coisa, uma opção também. E não faz 50. Manda ali para sim, 20, né? Porque talvez você não consiga responder todas, né? exato. E uma outra sugestão é fazer isso também no final de semana, que tem mais tempo livre, Ah, né? sim. E aí Sim. tem gente que fala, ai, mas eu não vou mandar mensagem no domingo. Gente, domingo é um excelente dia para mandar mensagem. As pessoas, elas estão disponíveis. A grande Uhum. maioria está em casa, descansando, ou está No celular e na passeando, TV. tá no celular, né? Quase que 100% das pessoas estão ali no celular. Então, é excelente, não acho que, ai, nossa, vou incomodar. Não achem, nunca, né, pensem por essa, né, por esse lado, porque daí realmente acaba que não dá certo. Mas deixa eu correr aqui. Leive, muito Não, é porque eu obrigada. fmas eu falei, né, gente? Mas não Misericórdia. tem Tchau, como não gente. deixar, não tem como não deixar você falar. E eu também preciso te liberar, porque você também tem, né? Vou dar janta pro João. Tem as suas obrigações aí. Obrigada Sem o mesmo, viu? marido fica mais difícil, né, Tati? Porque eles ajudam muita gente. Exatamente. Uma coisinha que faz já ajuda super. Mais melhoras para ele, né? Eu sei que ele está em recuperação, mas já deu tudo certo. Beijo, Amém. obrigada. Obrigada, gente. E faz a estratégia lá da loção firmadora, vocês vão vender um monte. Mas não vende muito, tá? Deixa para Senão mim, vai esgotar do sistema. Deixa pra mim. Para quem não recebeu o áudio ainda, eu já mandei para as diretoras aquele teu áudio que você tinha me Ah, você encaminhado. mandou? Mandei. E, Nossa, então, quem aquele não. áudio eu gravei pra Tati. Nem sei se ficou bom. Depois eu vou olhar. Ótimo. Quem não recebeu ainda, as diretoras vão encaminhar, tá bom? Beijo, obrigada. E agora vamos receber a Benedita, que também é de Pucarana. Tá por aí, eu vi que ela estava aqui antes, não sei se ela está disponível agora aqui. Tô sim, Tati. Ai, maravilha, tá ali ela, maravilhosa. E aí a Benê também vai compartilhar um pouquinho, o Benê também fechou meia corte, né? E infelizmente também não pôde estar com a gente em Morretes, mas vocês vão entender o porquê, que ela queria muito, 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 muito também, e não pôde. E, e aí, né, queremos saber então, Benê, conte para nós, qual que é esse segredo de vender tão bem? Se apresente aí para quem não te conhece, fale um pouquinho. Boa noite, meninas. Então, eu sou a Benedita, aqui de Apucarana. Eu sou consultora da Patrícia Sinkoski e tô na Marquê há 4 anos. Então, assim, né, tenho a minha limitação, que sou cadeirante, e devido a um acidente de moto. Então, assim, a minha rotina é, pela manhã, eu já mando as mensagens, né, para os clientes, e daí, assim, conforme elas vão me respondendo, eu também vou respondendo. Aí eu concilio as vendas com as minhas tarefas diárias de casa, né? Aí também saio para fazer as entregas, e assim vou conciliando, sabe? Sim. Bom, como a Benê falou, ela é cadeirante, então vocês devem imaginar que ela tem limitações, né? Mas ela estava me contando hoje também que ela não tem ninguém que ajude ela em casa, ela faz tudo, ela faz o almoço, ela cuida da casa, ela faz tudo. E, né, que durante a manhã, então, ela deixa ali mais... Vocês vão ver que a maioria, que realmente é exclusiva Marquei, acaba deixando aí as manhãs mesmo, né, para as tarefas da casa, almoço, enfim, né, e aí depois, à tarde, que acaba saindo, então, para fazer o seu trabalho Marquei. Mas a Benedita tem essa limitação. Então, a Benê é outra que vende muito no online, né? Sim, eu trabalho muito pelo WhatsApp, nas redes sociais, Instagram, Facebook, eu sempre estou postando, sabe? Mas a minha maior parte das vendas é pelo WhatsApp, né? Pelas mensagens, pelas estratégias que eu envio também. Trabalho pelo empresário online, que eu acho que facilita muito, muito nosso dia, né? Para estar tudo ali na mão. A lista está tudo ali, então é mais prático para você enviar as mensagens, né? Trabalho com uma bolsinha 24 horas que eu amo. Amo a bolsinha 24 horas, deixar com elas, né? Então, assim, sempre sai venda. Eu já vendi ali em bolsinhas de R$1.100, R$1.200, sabe? Uma bolsinha, né? Que às vezes ali a mãe experimenta, a filha experimenta e acaba saindo mais vendas, né? Então, assim, eu gosto muito da bolsinha, porque é muito, muito prático, né? Quem faz, conhece, sabe como que é. Trabalho também consórcios. Eu tô com 3 grupos de consórcio, né? Um de R$100 por 6 meses, um de 10, de 50 e um de 6 de 50. Então,
também é outra coisa maravilhosa para se trabalhar ali, para a gente ter um dinheiro a mais, né? Caindo na conta todo mês. Sessão de beleza. A gente, esse ano, eu e a Paty, a gente fez muitas parcerias. Então, a gente pegou muito contato, a gente fez bastante sessão de belezas. Então, assim, aumentou muito, muito, assim, a nossa rentabilidade, sabe? Então, assim, esse ano, para fechar a corte, né, eu fiz aí de um tudo quase, né? E principalmente as estratégias que eu mais trabalho. Você me falou que faz a bolsa, faz essas automake, né? E também as vendas casadas, né? De que quando você vai entregar um produto, você já também. Sim. Eu vou fazer a minha entrega, então eu levo na bolsa. Eu só consigo carregar uma bolsa ali, com uma pronta entrega ali, pouquíssimas coisas, né? Então, assim, é um kit 3D que eu carrego, um perfume, batons, coisas assim mais pequenas para carregar, né? E depois coloco em cima ali os produtos que eu vou entregar, sabe? Geralmente eu chego, entrego o produto. Se eu vendo uma base, eu já ofereço pó, ofereço pincel, pergunto se ela tem, se ela já conhece, né? E às vezes dou para experimentar, então já sai venda casada, sabe? E é uma maneira de fazer mais vendas, né? Porque a Benê estava me contando que ela deixa, geralmente, 2 tardes, o marido dela também ajuda ela com as entregas, Sim. principalmente de bairros mais afastados, mas que no centro, quem faz é sempre ela, e que ela depende de ônibus, ela depende do circular. E aí, conte aquilo que você me contou hoje. Então, é um desafio bem grande, né? Porque às vezes eu combino com a cliente, eu sou assim muito, eu gosto de ser pontual com os meus clientes, sabe? Se eu falo que vou entregar, eu preciso entregar. Então, assim, às vezes eu tô lá prontinha, me arrumo toda, tô lá esperando circular, aí chega, não funciona a rampa da circular, né? Aí eu fico, ai, socorro. Aí tem que esperar mais uma hora, ela passa de hora em hora aqui em casa. Então tem que esperar mais uma hora para esperar a próxima circular. Aí, tipo, se a cliente pode me atender, tudo bem. Mas às vezes eu tenho que mudar, né, o horário ali para atender a cliente depois. Então Então, é um né, desafio. só para trazer, né, esse desafio que você tenha mais, porque o Sim, que para a grande maioria das pessoas que não tem nenhuma limitação, pegar um ônibus, né, é algo normal, é algo natural, sim. não tem nenhum desafio, é só ir até o ponto e pegar o ônibus e ir até o destino. E você não, né, acho que nunca, a gente que não passa por isso, a gente não para e pensa, nossa, mas e se a rampa não funcionar, né, tipo, Uhum. ninguém fica pensando sobre isso, é só realmente quem precisa. Assim como, né, a Benedita não foi com a gente para Morretes, porque, infelizmente, né, a cidade não é preparada para cadeirante, e aí realmente a gente estando lá, a gente viu que nem rampinha ali da calçada para a rua, que, né, a maioria das cidades tem, lá não tem. Então, Não. assim, ia ser realmente um desafio muito grande. E nem o hotel, né, que eu reservei não tinha o mínimo, né, basicamente, de acessibilidade. Então, assim, para vocês verem que realmente, quando a gente fala que é possível e que todo mundo pode, é porque é possível e todo mundo pode, né? Mesmo com alguma limitação. Então, a Benê está aí para mostrar também, né, e para inspirar vocês aqui para dizer que quando a gente quer alguma coisa, não tem limitação, né, que nos segure. Então, né, tá aí um super exemplo e, né, parabéns mais uma vez, você fechou minha corte, tenho certeza que você vai fechar a corte, Com mas certeza. uma das coisas que a Beninha também me falou é que ela gosta de trabalhar com pronta entrega grande, né, os time-wise que ela pediu na promoção lá, basicamente já não tem mais, né, Benê? Não, eu já pedi mês passado, já pedi uma tantada, né? Esse mês também já fiz um pedido de 40%, já pedi mais um pouco e tem mais para pedir, porque o hidratante ele voa, né? Então, assim, você tem que ter. Saiu ali um produto meu que eu preciso repor, eu já vou lá no carrinho e coloco 2 ou 3 já para ter ali de reposição, sabe? Porque é horrível perder venda, né, gente? E a cliente, quando ela quer o produto, é para hoje, não é para amanhã. Então, você tem que Exatamente. ter, né? Senão ela vai comprar de outra. Exatamente. E ainda mais quando você, né, no teu caso, principalmente, claro que para todo mundo, é ótimo fazer venda casada, mas que você, né, não precise voltar naquele lugar só porque você, né, você já está lá, então o Uhum. teu trabalho, o retrabalho de voltar lá, né, porque você não tinha o produto. Tem uma pergunta aqui, que é quais os produtos que você deixa na bolsa 24 horas?
Na bolsinha? Ah, depende. Tem aquela cliente, assim, que ela já tem o kit 3D, por exemplo, né? Aí eu coloco o peeling de cristal, coloco aquilo que ela não conhece ainda, sabe? Se for uma cliente nova, aí eu coloco ali de acordo com o que ela não tem, sabe? Sim, Então, vocês é uma cliente de sessão, né? E às vezes eu quero mandar para ela o lançamento, para ela conhecer. Aí eu coloco na bolsinha e mando o lançamento para ela conhecer. E é ótimo. muito difícil não sair venda, muito, muito mesmo. Principalmente, se ela não tem dinheiro, ela vai programar a venda, sabe? Porque Uhum. elas amam os produtos na pele, não tem como. Não tem. Isso Uhum. é mais para a verdade. A Vanusa está pedindo para, né, se tem uma para mostrar, mas Vanusa, na verdade, é assim, ó, você pode pegar qualquer necessaire, né, e Sim, colocar ali os produtos que eu tenho você, várias. o que você também tem para demonstrar, porque hoje, é claro, Você pega também. depois, né, a consultora, principalmente a consultora que trabalha com... ninguém começou assim, com uma pronta entrega alta, com produto, né, com quase todos os produtos para demonstrar, então todo mundo começou com menos, né, ó, essa bolsinha é muito bonitinha, essa necessaire. Lindinha, eu tenho várias. E aí, Aqui tem um kit dermabrasão, ó, e um peeling de cristal. Só que daí aqui cabe mais coisa, eu sempre coloco mais coisa, né? Porque essa aqui é grande. sim, Então eu coloco ali o que ela não tem ainda, sabe? Pra ela conhecer. e para a consultora, por exemplo, Essa aqui que bonitinha. a Essa aqui consultora, acabou de chegar. Acabou de chegar essa aqui, eu tenho que conversar com a cliente. que linda. Você coloca aquilo que, muitas vezes, no início, principalmente, a gente coloca aquilo que a gente tem ali, os produtos que a gente mesmo usa, né? Ou é um kit 3D, ou é um peeling, alguma coisa de maquiagem, para a cliente provar, até a gente ter mais. Mas qualquer produto, fragrância, né? Um que é muito bom e que também vende muito fácil é a linha corporal, né? O gel de banho, hidratante, o body splash, né, são produtos super acessíveis, ótimos, e que a cliente... É que a bolsa 24 horas ou 48 horas, o que acontece? É igual aquelas malas que as lojas mandam de roupa, né? Condicional. As condicional, que chama aí, sempre vai ficar com uma peça, né? É quase que impossível se provar e não ficar com nada, né? Então, é a mesma ideia da condicional. Ada, quer fazer uma pergunta? Quero, com relação à bolsa 48 horas. Como que você faz a escolha de quem vai receber essa bolsa? Ela já participou com você de algum atendimento? Ela já compra, né? Você comentou que ela muitas vezes já é cliente e você vai enviar. Mas e quando é uma nova cliente? Como que você faz essa abordagem? Se ela tem interesse em receber ou como que funciona? Então, geralmente eu mando para aquelas uma que eu já atendi, sabe? Aquelas que, né, eu já tive o primeiro contato ali com ela. Geralmente eu mando para elas, porque assim é difícil você mandar para quem você não conhece, né? Porque às vezes ali você manda um kit 3D, manda um dermabrasão, já é ali 600 e poucos reais, né? Então você tem que ter um pouquinho Porque aconteceu com uma consultora minha, aconteceu de ela enviar uma bolsa e não voltar. E a guria seguiu. Então, eu até quis fazer essa pergunta justamente como temos algumas consultoras novas, né? Que é importante que realmente você saiba de onde que ela é. Sim, com certeza. Onde que ela tá. Pode mandar para qualquer uma que você conhece, né? Não você é acabou de conhecer. Sim, isso mesmo. Importantíssimo. Exatamente. Muito bem, Benê, tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Não, acho que era isso. Maravilha. Bom, né, para quem está assistindo, para quem está acompanhando, né, vocês viram que tem muita semelhança no trabalho, eu vou chamar a Maria ainda aqui rapidinho, mas tem muita semelhança no trabalho entre as consultoras que vendem muito, né? Mas no caso, e a terceira também, ela trabalha muito, que é a Maria que vai falar agora, também trabalha muito no online. Benê, obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade. Obrigada pelo convite. Um beijo, imagina. Maria, para finalizar nossa noite, por favor, Maria já falou, Maria é conhecida aqui de vocês, Maria já falou várias vezes aqui na reunião. Eu sou famosa, né? Boa noite. Boa noite. Maria tá famosa, Maria tá famosa. E aí a Maria também, né? Só que a Maria trabalha, ó, acho que foi a Débora que tinha perguntado, a Maria trabalha quase que o dia todo, né? 8 horas por dia, só que você pega mais cedo, né? Isso. Mas a Maria também trabalha muito no online, trabalhando 8 horas. Então, conta aí para elas como é que você faz isso, Maria.
Então, meninas, acho que algumas já me conhecem, né? A minha rotina, eu trabalho no mercado, né? Atualmente, eu já fui casada, né? Me apresentando primeiro para quem não me conhece, já fui casada, passei 10 anos casada, hoje eu só namoro, o meu tempo praticamente é no mercado, né? E daí tem minhas atividades, eu moro sozinha também, a responsabilidade é toda minha, né? Aí, assim, minha rotina de manhã, eu já acordo, já vou para o mercado, eu já faço as minhas postagens, trabalho muito no WhatsApp, né, nos status, a minha forma eu uso as outras redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, mas eu vendo mais no WhatsApp, né, nas postagens ali, pessoal que a gente tem mais intimidade. Trabalho a bolsa 48 horas também, eu trabalho com kit time wise e peeling de cristal, que tem, as clientes que eu não consigo fazer demonstração no mercado, que eu faço no intervalo também. Eu não consigo fazer sessão também agora. Na verdade, atualmente, eu tô trabalhando com a Angélica para a gente fazer uma vez no mês essas aulas de automake, que a gente tem mais tempo com as clientes. Acho que sábado passado eu vi que tem clientes que não sabe nem usar os pincéis, assim, sabe? Tipo, aí você meio que perde o produto ali, porque a cliente deixa de comprar, deixa de usar, porque ela não sabe usar, sabe? Aí eu estou trabalhando essa nova modalidade, tentando me adaptar por causa do meu tempo também, porque praticamente eu só folgo um domingo no mês e uma folga na semana também. A gente também tem outras atividades também. Eu gosto de trabalhar com pronta entrega também, não gosto assim, de oferecer muito produto, às vezes que eu não tenho, mas assim, basicamente eu gosto de trabalhar com a minha pronta entrega, gosto de pegar os produtos da promoção também. A minha forma de vender hoje dos produtos assim, que eu gosto de vender mais, que a minha rentabilidade é maior, é perfume, né? Fui consultora Pro, né? Ela ficou em top 1 da área, né? Ela em 2 meses aí comprou, né? Fez aí uma compra, né? Porque a Marquei faz com base naquilo que a gente pede, né? 72 perfumes, 72 fragrâncias em 2 meses. Então, assim, né? Bastante, né? Considerável, uma venda alta aí. Então, conte aí, Maria, como é que você faz essa venda de fragrância? Perfumes, né? Como eu estava falando, gosto de vender perfume, que o lucro é bem maior, que eu já fiz essa conta, perfume e kit 3D, né? Que é o que dá mais rentabilidade, tipo, do que batom, né? E assim, eu gosto, na verdade, assim, para mim usar os perfumes, para mim vender os perfumes, eu percebi que assim, para a gente vender, a gente tem que usar. Porque assim, tem muitos consultoras, diretoras, até clientes mesmo, porque assim, tem muita gente que usa perfume importado. E daí, assim, não tem como eu vender aquele produto que eu não uso, entendeu? Daí, assim, eu percebi, eu tenho 3 fragrâncias que eu gosto muito, é o Glam, o Live e aquele lançamento lá, os 3. Eu vendo muito bem eles, por quê? Porque eu uso eles, entendeu? Sim. Daí, assim, eu tenho uma bolsinha, as fragrâncias, eu mostro as meninas, pirrou, a cliente gostou, a cliente levou, porque eu tenho a pronta entrega, isso facilita muito para mim, sabe? Hoje eu percebo que as minhas vendas são maiores, eu vou fazer 3 anos de Mary Kay, né? Não tenho 3 anos completos, mas assim, eu percebo que assim, as minhas vendas aumentaram porque eu tenho a pronta entrega. Eu falo do produto, eu vendo. Eu só não vendo o que eu não falo e que eu não sei tipo, explicar, sabe? Mas assim, é difícil o produto que eu não vendo. Exatamente, mas isso que você falou é muito importante. Eu, nesses meus 17 anos de Marquei, depois que eu entrei na Marquei, eu nunca mais usei nada de outra marca, inclusive perfume, né? Então, eu acho muito importante, porque a cliente, ela sempre vai querer aquilo que a gente está usando. Então, se ela vê você com um batom, ela vai querer aquela cor. Se ela vê você com uma sombra, com um blush, com um perfume, ela vai querer. Elas querem aquilo que a gente está usando. Então, isso realmente é muito importante, porque é a marca na qual a gente vende e a marca na qual a gente representa. Eu sempre uso aquela metáfora que fala: vocês acham que o dono da Coca toma Pepsi? Não, ele toma Coca, né? O dono da BMW lá, ele usa outra marca de carro? Não, ele anda de BMW, né? Então, a gente tem que realmente vestir a camisa. Eu acho que para ter grandes resultados, isso faz parte também, né? Porque nós somos cada uma de nós é uma loja da Marquei. Então, é como se eu tivesse, né? Como se cada uma de nós tivesse uma franquia da Marquei. E aí não sei se
Pode até ser, né, que o dono do Boticário use, né, o dono do Boticário usa outras marcas melhores. Mas, né, você não vai ver a dona aí, sei lá, de qualquer outra marca de cosméticos usando a marca que não é a da qual, né, é o ganha-pão dela, vamos dizer assim. Então, eu acho realmente muito importante e fundamental. E a Maria, né, ela já deu outros depoimentos aqui, ela realmente trabalha muito no online mesmo dessa maneira, e ela tem a parte financeira dela também, né, muito alinhada. A Maria faz só pedido à vista, então isso também é uma coisa que a gente já falou aqui outras vezes, mas assim, para a gente ter resultado nesse negócio, a gente precisa, uma coisa que ela acabou de falar também, ela compra muito promoção, então não é só sobre saber vender, é sobre saber comprar. Vira e mexe, estamos falando isso aqui também. Aproveitar as melhores promoções. Todos os meses, aproveitar as melhores promoções, porque no mês seguinte você vai vender aquele produto com uma lucratividade muito maior, né? E você vai ter muito menos esforço, né? Você vai ganhar mais e tendo o mesmo trabalho. Então, isso é uma das coisas que sempre tem que levar em consideração, né? E você ter levar ali o teu financeiro, principalmente porque, infelizmente, né, as mulheres não podem ver dinheiro na mão, né, que já gasta, que sai por aí comprando promoçãozinha disso, daquilo, daquele outro, e quando vê, leva o seu negócio maior que a falência. E o negócio maior que ele não dá errado. Ele só tem duas maneiras de dar errado. Ou você vender, receber e gastar o dinheiro, não reinvestir no seu negócio, ou você simplesmente não vender, né? Sentar na caixa, como a gente diz. Então, assim, não tem como dar errado. E aí, eu trouxe aqui, então, 3, né, mulheres que, basicamente, trabalham as mesmas estratégias, porque, né, é o que realmente dá, o que dá mais resultado? É o fazer. A gente sabe que o presencial, ali vende, mas é o fazer. As 3 aqui mostraram que elas fazem muito mais no online do que no presencial. É claro que quem tem mais tempo vai trabalhar mais o presencial também, mas quem não tem, o online hoje em dia né, uma estratégia muito maravilhosa que a gente tem de trabalhar e ter resultados. Vocês viram aí os resultados, todas elas aqui, porque para ser corte, gente, ela vai ter ali uma lucratividade de R$ 5.000 mês, né? Não tem como não ter, né? Porque quem é corte, ela vende uma média de R$ 10.000 mês. E aí, como todas elas, como eu falei, aproveitam muito promoção, então a lucratividade delas é de 100 ou mais do que 100%. Então é sobre isso, né? Então são 3 exemplos aqui que deram super, né? Que estão tendo excelentes resultados, mas que fazem, né? Então não adianta a gente ficar pensando, quero mais uma estratégia, se eu não coloquei nenhuma em ação ainda. Deixa eu ver o que a Maria falou aqui. Hoje foi fazer uma entrega, estava usando o Joy, vendi 2. Exatamente, exatamente. Né? O usar faz toda a diferença. Muito bem, então eu quero agradecer mais uma vez as 3, Leiviane, Maria, Benedita, pela disponibilidade de vocês, né, para estarem aqui conosco essa noite, passando aí um pouquinho das estratégias de vocês, mas como eu falei, basicamente tudo aquilo que a gente já ensinou e que a gente vive ensinando aqui. Então, realmente, se tem ainda alguma dúvida, pergunta para a sua diretora, né, e entra em ação para fazer, né, se coloca em ação, né, porque são pequenas atitudes diárias que vão fazer com que a gente tenha o resultado que a gente quer. E aí dá tempo de fazer muita coisa ainda. Estamos, né, na última semana do mês. Quem está trabalhando aí, espero que todos estejam trabalhando para conquistar a jaqueta da Mary Kay maravilhosa, né? Espero que todas, né, possam fechar aí. Segunda-feira que vem nós não teremos o encontro, vai ser na terça-feira, porque segunda é fechamento de mês. Então, nós não vamos fazer o encontro na segunda, mas será na terça-feira, tá? Depois a gente reforça esse recado para vocês. E é isso, quem que vai fazer o sorteio é Cleo. Ô, Tati, eu posso dar uma dica aqui para as meninas? Claro. Meninas, o que eu percebi também, o que a Tati enfatizou aí das vendas, assim, o que eu percebo, tem muitas consultoras que perguntam, ai Maria, o que tu faz para vender bem?
Assim, eu acredito muito que para vender bem tem que comprar muito bem, como você enfatizou, sabe? Aproveitar as promoções, porque você vai ter um lucro muito maior no outro mês. Isso mesmo, exatamente. Exatamente, é o saber comprar para lucrar muito Faz mais, total né? diferença, Faz né? total diferença. E a Maria esteve com a gente em Morretes, tá? As duas, a Leívia e a Benedita não puderam, mas a Maria estava lá. Pronto, Cleo. Beleza. Parou de gravar, Tati? Parou de gravar? Parou, né? Deu? Peraí. Mas pode fazer. Ah, então tá Aí, bom. Mas que a Fúvia parou, pediu pra parou. parar.